Pessoal, tudo bem? Dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo aqui sobre criatividade. E deixa eu só organizar minha tela aqui para poder ver o máximo de pessoas possível, desculpa. A gente vai. São 7 inscritos, né? Que eu vi lá na plataforma. Isso, eu mandei pro pessoal o link de transmissão, mas eu já tenho a Isabela, já tenho a Laura. Mas Legal. se você quiser ir começando com eles depois de introduzir o pessoal, porque às vezes o pessoal chega atrasado, ou quiser dar uns minutinhos, depois você começa. Eu vou estar na transmissão aqui do lado, mas qualquer coisa você dá um grito aí no Beleza, Zap. tranquilo. Obrigado. Valeu. Bom, pessoal, vamos já começar aqui nossas atividades. Peço para todos aí, se possível, ligar a câmera, porque eu tô falando só para mim mesmo aqui. E somos criativos, artistas, comunicativos, então vamos aí trocar nossas imagens e figuras para a gente poder começar o nosso bate-papo. Eu gostaria que vocês se apresentassem brevemente para eu poder conhecer um pouco de vocês, como que é o uso da criatividade no trabalho de vocês, tá? Para a gente começar, para eu começar a entender um pouco do perfil aí do que vocês têm para dúvidas e tudo mais, e aí eu começo. Isabela tá no trabalho e não tem câmera. Tudo bem, Isabela, fica tranquila. Vai falando aqui pelo chat, eu vou vendo e vou respondendo. Laura, tá me ouvindo? Vi que colocou um foninho aí. Tô te ouvindo. Coloquei o fone pra não pegar os outros sons. Legal. E o Michael? Michael, é Michael que fala? Michael, como é que fala? Porque tá escrito Michael aqui, né? Nome criativo já. Tá por aí? Acho que não. Tá chegando, Michael? Eu não sei se você está falando porque eu não consigo te ouvir, tá? Tá, então vamos lá. Laura, me conta um pouquinho sobre o uso da criatividade no seu dia a dia, como que é o seu trabalho, o que você faz. Ah, isso. Aí, agora foi. Eu tô fazendo design de interiores agora, mas antes, quando eu fazia a minha outra faculdade também, era uma das coisas que eu mais sentia falta, assim, porque eu fazia química, né? Uhum. E não tinha muito espaço, muita liberdade, assim, para ser criativa. Na química eu acho um pouco difícil. Sim, aí agora, hoje em dia, é bem... Eu gosto mais, assim. E no meu trabalho também, que eu sou recreadora, a Uhum. gente trabalha muito com isso também, com a criatividade, para ensinar as coisas para as crianças, ter um jeito mais. No meu caso é lúdico, né? Para ensinar para as crianças. E tem as brincadeiras também, muitas vezes a gente tem que criar brincadeira. Mais ou menos isso. Legal. Seja bem-vinda. Obrigada. O Michael já conseguiu resolver o microfone? Ainda não te ouvimos, Michael. A câmera também tá fechada. No seu áudio não tá chegando, não. Tenta dar uma olhada na configuração do microfone aí do Zoom, né? Fica na esquerda abaixo, onde tá escrito mute. E aí a gente consegue ouvir você. Do lado esquerdo abaixo, tem uma setinha para cima, tá escrito mute, tem um simbolinho do microfone. Teste áudio, um, dois. Aí, agora chegou. Tudo bem? Tudo bem, Michael? Tudo bem. Estou aqui na assistência junto com o Kenji. Ah, legal, Estou acompanhando vocês. legal. Bom,
uma das coisas que eu mais prezo, pessoal, no meu nos meus trabalhos é o horário, tá? Então eu vou começar agora, né? E aí as pessoas que forem chegando, a gente vai vendo como fazer, né? Acho que a Isabela saiu? Parece que sim. Bom, vamos lá. Então vai ser basicamente uma conversa com a Laura aqui, né? Porque o Josué e o Michael estão são os DJs aqui do evento. Então a gente vai conversar. Legal que fica um pouco mais próximo, né? Laura, se você tiver alguma dúvida aí em específico, você pode aqui até me falar. A gente bate um papo aqui. A Isabela voltou. Então vamos lá. Bom, eu trago hoje para vocês, eu vou me apresentar brevemente aqui. Então, eu sou o Gabriel, trabalho com música desde 2010, né? Tenho passagem por TV, já viajei bastante no país todo, tenho vários singles lançados com bandas, artistas também que eu produzi, né? Ao todo no YouTube são mais de 1,3 milhões de visualizações em vídeos que eu tô como artista ou produtor musical, né? E eu trabalho com composição para TV e cinema também, além das aulas que eu dou de música aqui na cidade de Bauru mesmo. Essa composição para TV e cinema, eu trabalho ela de maneira bem contínua, né? E eu acho que é nisso que eu posso ajudar, né, com a produção criativa de vocês. No ano passado eu fiz por volta de 200 músicas para TV e cinema. Tive algumas sincronizações, a gente chama de sincronização quando a música passa em algum sinal, alguma TV, né? E uma das sincronizações que eu consegui encontrar, porque não são todas que a gente consegue encontrar, a gente só recebe os royalties depois, né? Então eu consegui encontrar uma que passou no Fantástico, num domingo. Acho que vocês vão lembrar daquele assalto que teve em Araraquara, que pareceu o filme, que saiu tiro para todo lado e tal. Então, no fundo da reportagem tinha uma música minha. Eu brinco que eu participei do assalto de Araraquara, de certa forma. Bom, deixa eu ver aqui, a Isabela mandou aqui, mestranda em mídia e tecnologia, palestrante aqui no evento. Legal, legal, Isabela, legal. E hoje trabalha com gestão de redes sociais e geração de conteúdo para o seu próprio Instagram. Legal, muito bom. Depois coloca aqui o Instagram para a gente ver, porque gestão de conteúdo para Instagram é uma coisa bem legal de se saber hoje em dia, né? Todo mundo tem bastante atividade nas redes sociais aí. Então, pessoal, eu tenho um PDF que eu vou disponibilizar para vocês depois, tá? Eu vou falar um pouco sobre o PDF e um pouco sobre minha rotina, que eu acho que eu encontrei ao longo dos anos, por trabalhar com criatividade e arte, a gente tem um grande problema, que é sempre se guiar pela inspiração e pela emoção do momento, pela paixão e tudo mais, né? E isso, dentro de um contexto de trabalho, ainda mais quando autônomo, quando você não tem uma necessidade de entrega, uma aparente necessidade de entrega, isso pode gerar uma trava, né, criativa, porque a gente não tem umas diretrizes bem definidas do objetivo final do nosso processo criativo, né? Eu gosto sempre de deixar tudo muito bem organizado. Eu acho que isso é a primeira grande sacada de um processo criativo, né? Você ter uma grande organização. Então, estabelecer metas, mesmo que sejam metas um pouco mais abrangentes, mas que te deem norte para conseguir fazer as suas atividades. Por exemplo,
para fazer 200 músicas, quase 200 músicas no ano, né? Se a gente for pensar que o ano tem 50 semanas, eu fiz uma média de 4 músicas por semana, né? Essa média de 4 músicas por semana, só para vocês terem uma noção, dentro do contexto da produção musical para TV, é altíssima, né? As pessoas geralmente produzem 4 a 5 músicas por mês, né? Então, como eu fiz para ter esse resultado de produção trabalhando com criatividade? Lembrando que eu sento aqui no computador, não tem nada e daqui sai uma música, né? A primeira grande coisa que eu coloco é quanto eu vou fazer. Então, eu vou fazer uma música por dia. Eu começo num dia e termino no outro, mas sempre com um objetivo. Então, essa semana eu vou fazer 3 músicas porque meus horários estão apertados, ok. Então, no domingo eu vou ter entregue para mim mesmo 3 músicas, independente do que aconteça. Eu considero isso um grande incentivador para a gente terminar os projetos. Nós que trabalhamos com criatividade, a gente tem esse problema de começa, vem as fagulhas da ideia, vem as ideias, vem surgindo, e aí no final a gente acaba não terminando elas, porque ela vem uma fagulha, a gente pega essa fagulha, mas não dá sequência. Então isso é uma coisa que a gente tem que evitar dentro de um processo criativo. O processo criativo ele tem que começar e terminar. Ah, mas eu não estou me sentindo inspirado, como que eu faço? Eu tive a ideia, aí a ideia sumiu depois. Nesse caso, a gente entra um pouco para falar sobre o conteúdo que eu tenho no PDF, que eu vou passar para vocês, tá? Que são algumas etapas que eu sigo para um processo criativo, tá? Mas antes disso, eu gostaria de continuar falando, que eu acho que é um tema muito interessante, porque assim, todo mundo sabe que dessa atmosfera que envolve o músico, né? De, trabalha quando quer, é tudo meio solto e tá. Né? Eu sempre fui um cara muito regrado com coisas, por exemplo, horário, né? Nas bandas que eu sempre tive, todos os compromissos, eu estava no horário, por mais que as pessoas atrasassem ou fizessem alguma outra coisa, e eu estava no horário, 9 horas é 9 horas. Então isso, a Isabela tá vendo uma tela preta. Eita, como que resolve isso, será? Pessoal, o Koshi ou o Michael, vocês conseguem dar uma mão para Isabela? Porque eu não sei como resolver. Mas você tá ouvindo, Isabela? Tem a possibilidade de entrar pelo celular, viu, Isabela? Se você conseguir, acho que daí você até consegue abrir a câmera também, né? E se apresentar um pouquinho. Um pouquinho só, vai no banheiro, corre no banheiro, tá no trabalho, vai no banheiro rapidinho e volta. Bom, vamos lá. Então, essa atmosfera que cerca o músico, ela acaba sendo um pouco verdade, né? Então, nas bandas e trabalhos que tive, muito se tem disso de deixar esse eu romântico, que eu chamo do músico, ser a tônica das ações, né? E aí, que a gente perde um pouco, então, da capacidade de produção criativa. Porque quando a gente romantiza, não no sentido amor, mas no sentido idealizador, né? Quando eu idealizo o que é uma coisa, eu acabo deixando ela no plano da imaginação, né? No plano da não concretização. Então, tendo os objetivos bem claros, como eu sugeri agora no começo, a gente já elimina boa parte disso, mas ainda tem o controle das fagulhas de criatividade, né? Pessoas criativas, eu ando, por exemplo, com meu celular, todo mundo está com o celular na mão, mas quando eu tenho uma fagulha criativa, eu gravo no meu celular, independente do que seja, né? Então,
estou para não perder as ideias, porque a fagulha ela é necessária para a construção de tudo, né? Então, se eu tenho tô andando na rua, tenho uma ideia de uma música, eu começo a cantar ela no celular. Eu não canto a música inteira, nem sempre sai com letra. 99% das vezes não sai com letra. Então, eu uso esse elemento para no futuro construir outros instrumentos em volta dessa música, dar um estilo, dar uma cara, dependendo da direção que eu quero para aquela produção. E como eu faço, então, o meu processo criativo, né? Eu componho, as músicas que componho, eu coloco bastante a situação de ter uma referência. Como funciona isso? As empresas que eu trabalho, elas geralmente colocam um briefing, né? Elas colocam uma diretriz ali do que elas precisam. Então, eu preciso de uma música de suspense para um programa tal. Então, eu já tenho meu início de referência, né? Então, eu vou buscar músicas de suspense para que eu possa trabalhar dentro daquela atmosfera e não fuja do tema. Então, como a gente vai traduzir isso para outras áreas, não só a música? Então, ter uma referência para o tema que você está tentando e pensando em abordar. Então, nada começa do zero, né? A gente sempre tem alguma inspiração, alguma referência. Seja na própria concorrência nossa, como produtor de conteúdo, por exemplo. Eu tenho um professor de música que trabalha as mesmas vertentes que eu trabalho. E como eu faço para esse professor de música, para me destacar no mercado, junto com esse professor de música? O que ele faz que me inspira? É uma pessoa que está há mais tempo no mercado que eu, se estabeleceu no mercado, então eu tenho alguma coisa para aprender com ela. Seja na forma de agir com os seus clientes, seja na forma de produzir conteúdo, ou seja na forma de ensinar, né? Nem sempre a concorrência deve ser vista como algo ruim, mas pode ser algo inspirador, né? Você pode tirar da sua concorrência ferramentas necessárias para que você possa construir e entender a sua fatia de mercado. Sendo assim, oi Isabela, legal, tá conseguindo ouvir? Isabela, tá conseguindo ouvir? Se você estiver conseguindo ouvir, diz pra gente. Tá, na verdade eu vou mandar uma mensagem aqui, porque eu acho que você não tá ouvindo, não. Então vamos lá. Então, Isabela, assim que possível. Não, vou escrever porque eu acho que ela não tá ouvindo. Ok. Então tá, então eu tava escrevendo aqui, vou apagar. Eu tô falando então, nessa saidinha que você deu, eu tô falando um pouco sobre como trabalhar com referências, tá? Então, aqui eu tava, no momento que você entrou, eu tava falando sobre referências na sua concorrência direta de mercado. Então, você que trabalha, por exemplo, com redes sociais, alguém que faz um post, alguém que tem um layout de Instagram que te inspira, mas é seu concorrente. Então, eu estava dizendo que a concorrência, ela na verdade, ela pode te abrir portas para você se localizar no mercado, para saber qual é a linguagem que está sendo feita, trabalhada no mercado, né, de criação, e dar uma referência de como eu devo seguir. Por quê? Vamos pensar em produtos criativos, por exemplo, tênis, né? Não tem muito para onde ir
se você tem um tênis Nike, a Adidas não vai fazer uma coisa muito longe da Nike. Por quê? Porque eles são concorrentes diretos e eles precisam se manter dentro de uma atmosfera, de uma esfera de mercado, né? Então, a criação, na verdade, a parte de inspiração, ela vem como fagulha e a gente tem que direcionar ela para um lugar. É isso que faz, que aumenta a sua capacidade de produção. Porque quando a gente tem essa inspiração e não direciona, não coloca um norte para ela, ela acaba se perdendo. Seja, não sei se vocês têm o hábito de escrever, mas também escrevo, né? Começa uma poesia e aí chega no meio e você fala, depois eu termino. E aí nunca termina. Então esse hábito a gente já tem que cortar de vez, né? E se é uma poesia, qual tipo de poesia que eu vou escrever? Quais são as referências que eu tenho? Vou escrever poesia do Barroco, por exemplo. Então, como era escrita a poesia no Barroco? Vou ler a poesia do Barroco para saber como eram escritas as poesias daquela época para adaptar a minha poesia àquele formato. Então, por isso que a referência ela é muito importante. Porque depois que nasceu essa fagulha, agora eu vou atrás da referência e falo, é para essa direção que eu vou seguir, né? Então, é para esse tipo de criação que eu vou trabalhar. E aí a gente, nisso, nas referências, a gente tenha, é legal que a gente tenha uma análise de como o resultado chegou. Tentar fazer uma engenharia reversa daquilo, né? E aí todo resultado nasce de uma ideia. Então, como eu faço? O segundo tópico que eu gosto de trabalhar é entender aquilo que é feito. Então, lá voltando para meu planeta aqui, eu tenho uma referência de que preciso fazer uma música de suspense. Agora eu vou lá na música de suspense e vejo quais são os elementos que foram usados, né? Como foi feita a ideia, concebida a ideia. Então, esses elementos eles devem permanecer dentro da minha estrutura, mas não aparecer de uma forma plagiosa. Eles devem aparecer como referência. Então, eu pego as ideias e trabalho. Ó, eu vou ter um clima A, eu vou ter um clima B, eu vou ter um clima C. Como é a conexão entre esses climas? Como foi feito o elemento tal aparece? Em que ordem eu posso alterar isso para que eu tenha ainda um produto similar àquilo que me foi pedido, dentro da onda daquilo que me foi pedido, e me manter original, né? Porque quando a gente compõe, no caso do compositor, quando a gente compõe por referência, a gente tem que tomar muito cuidado com o plágio, né? Porque se você tem as informações diretas, né? Evite, mude, reorganize, né? Que eu coloco aqui, inverta as ideias. A ideia ela é ABC, você faz CBA, pode ser que já dê uma diferença bem grande, né? Embaralhe, então faz A, C, B, né? Muda, esse A eu preciso alterar algumas coisas. Então você acaba fazendo o que eu chamo de engenharia reversa e desmonta todos os detalhes do que é preciso dentro da sua cadeia de produção, né? Então aí você trabalha a ordem das ideias, né? Porque a inspiração, quando no início da produção, é a organização de ideias. Se você tem uma referência, então você reorganiza suas ideias para ela atingir a fatia de mercado que você está inserido, né? Não adianta nada a gente fazer uma grande... eu tive uma ideia genial. Dificilmente as pessoas têm uma ideia que é 100% original. Sempre veio de algum lugar. Você pega as grandes mentes do século XX, por exemplo, Einstein, ele não começou do nada. Ele era físico, então ele começou com a observação
que veio lá de trás dos outros grandes pensadores sobre a física, né? E sobre planetas e tudo mais. Então não é que ele, com a teoria dele, que é criativa, por mais que seja física, né? A gente fala assim, a criação não tem nada a ver com a lógica. Depois, mais para frente, eu vou falar disso também, né? Nós estamos falando do algo criativo que tem a lógica como fundamento de elementos, mas é um processo criativo enorme. Então, quando ele cria a teoria dele, ele cria baseado em outros caras que vieram atrás. Ele reorganiza tudo que veio para trás e dá o sabor dele para aquele corpo de conhecimento. E assim vai funcionar para todas as grandes mentes criativas que vocês podem ter como referência. Desde o começo, desde Da Vinci lá atrás, até hoje que eu tenho o Elon Musk como uma grande mente criativa de hoje, né? Que é acho que é o grande nome do momento, não só pela fortuna que ele conquistou, mas essa fortuna ela representa a visão de tecnologia dele. E hoje as grandes fortunas estão na área da tecnologia, né? Não em outras áreas. Então a gente tem, nada começa do zero, a gente tem que analisar o que está sendo feito para aí adicionar as nossas experiências e vivências para que esse processo criativo se torne único, né? Aí a gente se diferencia do mercado. Pensa assim, vamos abrir uma hamburgueria? Vamos. Todo mundo faz x-salada. Por que que o seu x-salada vai vender mais que o do outro? Como que você vai fazer o seu x-salada ser diferente dos outros? Ah, mas ó, o x-salada, vou inventar um x-salada básico aqui. Tomate, alface, hambúrguer, queijo e pão. Ok. Se todo mundo fizer esse x-salada, não vai ter diferença nenhuma. No meu, eu vou colocar molho de salada junto. Vou colocar cenoura. A gente tem que ir tentando outros elementos, né? Não necessariamente eu tenho que fazer esse x-salada especial. Ah, eu vou colocar maionese, eu vou colocar alguma coisinha. Isso é uma característica muito brasileira. A gente é um povo criativo, né? A gente pega as coisas que a gente vê dos outros e faz do nosso jeito. Tem horas que dá certo, tem horas que não. Mas boa parte das vezes dá certo, né? O terceiro tópico que eu trabalho quando eu estou fazendo minhas coisas é o que eu estou fazendo? Isso que eu estou fazendo é relevante de alguma forma? Estou no caminho certo? Então sempre se questione e sempre questione para o mundo o que devemos fazer. Por quê? Beleza, eu tive uma super ideia, já entendi minha referência, agora eu estou fazendo, mas eu estou fazendo direito? Porque às vezes no caminho da ação, o processo criativo ele acaba sendo cheio de fagulhas. A gente não controla essas fagulhas e aí viram um incêndio. Lembrando que a gente tem que direcionar as nossas fagulhas. Então eu tenho uma fagulha aqui, aí dessa ideia sai uma outra ideia, dessa outra sai uma ideia, e aí eu ramifico demais a ponto de eu me perder no meio do processo. Então a gente tem que se focar nas etapas. Tenho uma criação, tenho uma ideia, já analisei minha referência, então vou continuar com o x-salada. Então eu já entendi que o x-salada é feito de pão, alface, tomate, carne e queijo. Já entendi. Agora, quando eu vou executar, o meu pão é o pão ideal? Ele é bom? Essa carne de hambúrguer é a mesma carne de hambúrguer que todo mundo está usando? As referências de mercado estão usando? Como é feita a do concorrente? Eu vou usar uma carne pronta ou eu vou construir o meu hambúrguer do zero? E no meio desse processo, come um pedaço do seu hambúrguer para ver se ele está realmente dentro do que você acha interessante para o mercado, né? E se ele está à altura da sua concorrência. Lembrando que você tem que analisar o seu mercado que você está inserido, porque nem sempre você vai concorrer com a Nike. Se você tiver uma empresa de sapatos, você não necessariamente vai concorrer com a Nike. Ah, mas eu faço tênis esportivo. Ok, então você vai concorrer com a Nike no setor esportivo. Então aí você vai ter que
analisar diretamente, comprar um tênis da Nike, descosturar ele, puxa para lá, puxa para cá, para poder entender como funciona. E no meio do seu processo, você vai olhar e falar, cara, eu tô fazendo o tênis certo? Porque eles fazem o tênis com a sola reta e o meu tá um pouco para cima. Então eu tenho que mudar isso. Então sempre fazer essa análise, mas nunca, nunca, pessoal, deixe que as perguntas se tornem maiores do que as respostas. Porque senão você vai atravancar de novo o seu processo criativo. Então você está indo numa corrente para frente. Aí será que tá certo o que eu tô fazendo? Eu acho que não. Porque isso, porque aquela empresa faz isso, porque aquela outra faz isso, porque aquela faz isso e eu não tô conseguindo fazer. Nossa, o que eu tô fazendo de errado? Na verdade, não é isso. Você tem que dar espaço, você tem que dar vazão para que as suas ideias aconteçam e tem que usar a lógica sempre que possível para fazer a análise de como estão acontecendo as coisas, né? Para que lado que eu vou direcionar o meu processo criativo? No meio da execução do processo criativo, está sendo um bom processo criativo? Chama pessoas de fora para ver o seu trabalho. Pessoas assim, eu falo assim, não chama família, não chama namorado, namorada, não chama nada. Chama alguém que você confia e que tenha conhecimento do seu mercado também. Porque não adianta eu mostrar minha música para minha mãe, ela vai falar, ai filho, tá ótimo, tá bonito. Mas e aí no mercado? Tá ótimo, tá bonito? Ela vai ser usada para a televisão, por exemplo? As pessoas sempre têm aquele falso tato, né? De falar, ai, tá maravilhoso. Aí chega depois, não gostei muito. Mas sempre fala para tentar agradar a gente. Então, dentro do processo criativo, a gente tem que saber escolher quem são essas pessoas que vão avaliar também. Um professor, um amigo que trabalha na mesma área que você, que pode ser seu concorrente também, não tem problema nenhum ser amigo e concorrente. A sua produção em curso para que as pessoas avaliem. Mas, olha, lembra de outra coisa também. Não é porque as pessoas avaliam negativamente que você tem que parar de fazer. Às vezes, é o momento de refletir sobre como está sendo o seu processo de execução da sua criatividade. Às vezes você tem um material bom, só que ele não está perfeitamente alinhado. E aí acaba que você perde um pouco do fio que estava te guiando. E aí é preciso refletir sobre como refazer essas etapas para que eu atinja uma boa qualidade no meu processo criativo final, né? No produto final que vai sair do processo criativo. Né? Voltando lá para a ideia do lanche, eu dou um pedaço do meu lanche para todo mundo comer. E aí, ficou bom, pessoal? Eu não gostei, eu gostei. Eu acho que falta sal no hambúrguer, sabe? Às vezes falta mesmo, às vezes você. Mas não é porque falta sal no hambúrguer que eu vou desistir da ideia da hamburgueria e vou agora, sei lá, fazer rapel, que não tem nada a ver, né? A gente sempre tem que analisar como está sendo o processo criativo, ter humildade suficiente para reconhecer que a gente não está no caminho perfeito, né? Que esse caminho de execução para a gente que é criativo ele é um pouco mais difícil, né? Porque ele envolve um pouco mais de lógica e menos paixão. Então aí para a gente que trabalha com criatividade, a lógica ela é um pouco tratada como inimiga, né? Então até quando se trata de finanças, assim, a gente sempre fica romantizando também, né? Porque o meu produto maravilhoso deve custar tanto, e aí no final a gente acaba se perdendo um pouco, tá? Na quarta etapa, eu sugiro a seguinte situação: para você utilizar, reutilizar e reciclar, porque às vezes uma ideia ela precisa só de um pouco mais de dedicação, né? Então a gente chega naquele muro em que a gente olha e fala, cara, eu tô no meio do negócio e eu não sei para onde ir. Isso acontece muito comigo, cara. Semana passada mesmo, eu tava compondo uma série de músicas e as referências muito escassas. Eu não queria usar duas vezes a mesma música como referência, para não correr o risco de eu me plagiar, que acontece bastante isso também.
Você ter uma ideia, e aí daqui a um tempo você tem a mesma ideia, e aí você fala, ué, mas... Aí em música fica muito mais evidente, porque eu ouço uma música, ouço outra, eu falo, nossa, cara, nossa, é a mesma ideia, o mesmo elemento, né? Então, o que que eu sugiro que seja feito, né? Se você tem esse muro de inatividade criativa, eu sugiro que você descanse. Primeira coisa. Quando a gente trabalha com processo criativo e tem objetivo, se a gente não tem uma data específica, a gente consegue ter um pouco mais de tempo para o descanso. Se a gente tem uma data específica, a gente vai ter que programar o descanso. Eu sempre falo isso para minha esposa, ela adora, ela é workaholic que nem eu. E eu sempre falo isso para ela, cara, descansar também é parte do trabalho. Saca? Então, você tá confuso, tá com um monte de coisa na cabeça. O processo criativo não tá fluindo, é hora de parar. É hora de descansar, é hora de assistir uma televisão, fazer altos nadas, porque quando você não tá fazendo nada, a sua cabeça tá fazendo por você. E aí você tá criando aquele espaço que a gente chama de ócio criativo, né? Que é quando você para de criar ativamente, mas dá espaço para absorver o que está acontecendo no mundo em volta de você e trazer isso mais para frente em forma de produção, tá? Então, quando eu falo para utilizar, reutilizar e reciclar, porque às vezes a gente tem algumas fagulhas que ficam para trás. Naquele momento que eu falo assim, segura as fagulhas para não virar incêndio, pode ser que uma dessas daí seja complementar ao que você está fazendo. Então, você teve uma ideia, ela não foi trabalhada, foi guardada, mas não trabalhada, e ela é próxima daquilo que você já está fazendo, então isso torna ela ferramenta para dentro daquilo que você está fazendo. Então, vamos pensar assim, voltando na ideia do lanche, né? A hora que eu fiz o meu x-salada, eu coloquei todos os elementos de um x-salada e eu falei do molho de salada, né? E eu falei, cara, mas aí o molho de salada normal, ele não é muito legal. Eu acho que eu vou usar o molho rosé, né? E aí você coloca o molho rosé. O grande segredo do Big Mac, na verdade, que os caras falam de lanches, do molho especial do Big Mac, é um molho tradicional de salada, lá dos Estados Unidos. Né? Eu tive a oportunidade de ir para lá uma vez e minha irmã mora lá. Aí ela falou assim: ó, o teu molho da salada tá ali. A hora que eu comi o molho da salada, eu falei: gente, é isso? Às vezes a ideia é muito simples, só que ela tá colocada num lugar bom. E aí ela se torna uma puta referência. Por isso que eu falo, não deixa de gravar as ideias, de guardar suas ideias. Grava, fala com seu celular. Eu tive uma ideia tal. Escreve. Sempre tem essas ideias. E no meio do processo criativo, se você tiver com esse muro de inatividade, você pode chegar e falar, cara, vou olhar aquelas ideias guardadas, porque talvez dali saia alguma coisa interessante que me dê mais referência. Ou então, sempre volte na referência. Por quê? Você pode ter visto bastante sobre a referência, mas você não viu tudo. Os detalhes também fazem parte. Desculpa, fazem parte. Que nos leva ao quinto elemento aqui do que eu trabalho dentro do meu processo criativo, que é observar os detalhes do que te inspira. Então, volta, depois de tudo que você fez, volta lá no começo e observa quais são os detalhes da referência. Tá? Porque observando os detalhes da referência, às vezes você acha um elemento, caramba, isso eu não tinha pensado. O x-salada, eu brinco com a minha esposa, que eu vim de uma cidade aqui perto que chama Barra Bonita, e o x-salada lá não tem presunto. E aqui de Bauru tem. E eu falo, não é x-salada, porque salada não tem presunto. Você já comeu alguma salada com presunto na sua vida? Essa salada Caesar, isso aqui que tem peito de frango, não sei o que. Mas eu sou um pouco mais velho e salada não tinha carne. Então, se é x-salada, é x-salada. Eu brinco com ela assim, né? Mas é um lance que diferencia o x-salada de Bauru, é assim,
né? E às vezes, até falando do nome da cidade, o Lanche Bauru, nasceu de uma junção de coisas. Ele não foi feito com um objetivo de ter um resultado. Por isso que eu falo que o processo criativo, às vezes, ele é meio maluco. Eu falo para a gente objetivar o processo criativo, mas a gente nunca pode deixar que a inspiração fique em segundo plano. Porque, às vezes, juntar elementos é bem mais simples do que parece. Como eu disse agora há pouco sobre o molho de salada do McDonald's. O molho do Big Mac é um molho de salada comum que vende no mercado. Só que eles chamam de molho especial e que dá toda aquela atmosfera para o lanche e tal. Mas, cara, é um molho comum. Né? Então, às vezes, o que a gente olha na concorrência fala, nossa, como ele fez esse milagre, como ela fez esse milagre de criatividade, e às vezes, cara, é um negócio bem simples. Então, a gente não deve, por ter esse espírito criativo, romântico, a gente não deve deixar a fantasia se tornar maior do que a realidade. Então, fantasiar sobre como uma pessoa chegou em tal resultado é bom, porém, a gente não pode deixar que isso se torne muito maior e impeça a gente ver os detalhes das nossas referências. Aqui a Isabela fala que sempre fala sobre o descanso e dos muitos conteúdos que vêm desse período. Exatamente, né? Às vezes você está no seu período de descanso e do nada você fala, entendi. Aí você volta para trabalhar, né? Eu tenho muito disso, sabe? Eu também, eu sou um cara que assim, eu me conheço quanto ao meu processo criativo. Isso é muito bom também, a gente saber até onde é o nosso limite, até onde a gente consegue produzir com qualidade. E eu sei que eu sou um cara que às vezes desisto um pouco fácil, né? Então, sabendo disso, eu sempre me forço. Sempre me forço. Então, eu tô lá fazendo uma música e eu falo, cara, não tá vindo nada. Não tá vindo nada. Tô escrevendo o baixo, por exemplo. E o baixo não veio. Então eu mudo pra bateria. Eu vou fazer alguma coisa na bateria. Não veio nada na bateria, eu vou fazer uma outra coisa com a guitarra. Eu vou fazer uma outra. Então, na verdade, o que eu faço é. Eu não paro de produzir. Eu só mudo o foco dentro do projeto. Porque se tá empatando aqui, eu vou para onde eu acho que vou conseguir trabalhar melhor. Também, pessoal, eu falo que no processo criativo a gente deve ter parceiros. Por quê? Às vezes uma visão segunda é interessante. Porque você está caminhando por aqui e vem alguém e fala, cara, você já pensou em fazer isso aqui? Aí você fala, meu Deus, eu nunca tinha pensado. Ou então, se tem alguma parte que você não executa bem, seria ideal você ter um parceiro que execute isso muito bem. Né? Então, dentro do processo criativo, por exemplo, vamos voltar lá, por exemplo, do Einstein. Puta, ele teve umas ideias da hora, mas só que ele não imaginar nesse sentido, obviamente, eu não sei como foi, mas ele não era bom de escrever formatado para entrega de trabalho acadêmico. Mas ele teve as ideias, juntou todas as ideias e mandou para o cara que formata o documento em um formato acadêmico e aí entregou a tese dele de mestrado. Então, às vezes, a questão da execução também, você tem que observar assim, não somos bons em tudo, então há uma necessidade de uma conferência de alguém que é bom naquilo, né, de alguém que possa contribuir positivamente para o seu processo criativo, né? Aqui a Isabela disse que criou um conteúdo de marketing de nostalgia vendo um filme, com certeza. Se ainda se tiver assistindo o filme dos anos 80, a nostalgia já estava ali, ó. Muito pronta. Mas a gente, o nosso cérebro, ele não para de funcionar. Não é porque eu não estou pensando ativamente numa ideia que ela não está sendo trabalhada. Tem estudos que dizem que o melhor período para revisão, não para consumir conteúdo, é logo antes de dormir, né? Porque você tem o seu cérebro ele está muito ativo,
E quando você está um pouco antes de dormir, você deixa o conteúdo lá dentro e dorme. O conteúdo ele continua sendo trabalhado no processo. Às vezes você até sonha com o conteúdo que você estava vendo anteriormente. E no outro dia parece que resolve, né? Eu falo isso quando eu era mais dedicado ao estudo da guitarra, por exemplo. Eu ficava horas tentando fazer um negócio, horas, horas, horas. Quando eu parava uma meia hora, assim que eu voltava, estava pronto. Na hora que eu estava fazendo, não estava pronto. Mas uma meia hora depois estava, sem eu ter que fazer. Então, esse negócio de trabalhar uma super atividade dentro do processo criativo e artístico, na verdade, pode ser uma faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que você acha que tem que fazer algo, na verdade pode ser o momento de você ter que descansar. Então, não criar expectativas sobre a produção. Lembra que objetificar uma produção criativa é saber de prazos e datas também. Você tem que se organizar, né? Eu, quando produzo, eu tenho que lançar na segunda-feira, é o meu dia de lançar minhas músicas, lançar entre aspas, porque eu não coloco para o mercado, né? Eu mando para as empresas que trabalham minhas músicas. Então, segunda-feira é o dia que eu tenho que ter uma quantidade X de música. Atualmente está sendo 5, né? Então, semana passada eu compus 5 músicas, hoje é o dia, teoricamente, de que eu lanço. E eu tenho essa data bem firme comigo. Por quê? Toda segunda-feira eu sei que eu tenho que entregar. Domingo à noite eu tenho uma música só. É muito provável que eu vou ficar batendo em 4 outras músicas até conseguir fazer. Mas isso aí é muito arriscado. Sim, é muito arriscado. Então, por isso que você tem que dividir a sua etapa criativa, o seu processo criativo em etapas. Porque você consegue cumprir pequenas etapas. Não adianta você deixar tudo para a última hora, ainda mais no que se trata de processo criativo, porque se você tiver um grande bloqueio, você vai acabar não conseguindo fazer a entrega. E essa entrega, quando a gente pensa no processo criativo, a entrega tem que acontecer, seja ela para uma empresa, seja ela para mim mesmo, né? Porque às vezes você é o dono da empresa. Vamos pensar lá na lanchonete de novo. Eu sou o dono da lanchonete. Eu tenho que entregar um produto. Vou lançar um lanche novo. Eu tenho que entregar esse produto no dia 20. No dia 19 eu não comecei minhas ideias, eu tenho que entregar porque o público vai chegar e vai consumir esse produto. Ele vai querer saber se a sua lanchonete já tem uma fatia de mercado fixa, o público vai querer saber o que é esse novo lanche. Vai lá para comer o novo lanche. Chega lá e você não entregou, você acaba ferindo um pouco a fidelidade do seu público. E agora, quando é para entregar para mim mesmo, considere esse público. Considere-se que na segunda-feira, como eu faço, na segunda-feira eu tenho que entregar 5 músicas. E toda segunda-feira eu entrego 5 músicas, né? Agora, por exemplo, uma coisa que tem acontecido comigo. Eu tenho trabalhado algumas referências, como eu fiz na semana passada. Só que por que eu tô fazendo 5 músicas? Geralmente eu fazia 10 músicas em 2 semanas. Agora eu tô fazendo 5 em uma, que a conta é quase a mesma. Mas o gênero eu mudo. Por quê? Para dar mais espaço para criatividade. Então eu faço. As músicas que eu entreguei hoje são músicas de rock. Então eu vou voltar para o projeto que estava anterior, que eu entreguei 5 músicas de suspense. Essa semana, então, eu vou trabalhar 5 músicas de suspense, porque eu tenho uma lacuna de tempo da música de suspense, trabalhei outras coisas, agora eu volto para lá porque as ideias vão estar mais frescas. Então, em vez de eu ficar batendo em cima disso, eu deixo um espaço. Por quê? Porque eu tenho que entregar essas músicas no começo do mês que vem, começo de maio. Então, eu vou ter 10 músicas, quer dizer, 5 eu já entreguei. Então, é possível que essa semana mesmo, assim que eu terminar, eu já mande para a empresa que
representa minhas músicas. Então eu tenho 5 músicas que eu trabalhei na semana anterior a essa. Semana passada eu trabalhei 5 de outro gênero e agora eu volto pro gênero anterior. Nisso eu consigo ganhar mais informações e até adicionar elementos do gênero da semana passada nessa semana, para diferenciar isso lá da outra produção que eu tive. Então, a gente sempre tem que lidar muito bem com o espaço. Respirar faz parte de nadar, né? Não adianta você pular na piscina, ficar com a cara embaixo d'água, que você vai chegar do outro lado e não vai nem ter o resultado que você espera, né? Pessoal, agora eu vou abrir aqui para uma conversa mais direta, tá? Fiquem à vontade para fazer perguntas. Perguntas dentro do contexto de vocês também, né? Eu sei que a Isabela aqui já está ativa aqui no chat, por não ter o microfone. A Laura falou no começo que trabalha com recreação. Eu trabalhei uma vez com recreação, foi muito divertido. E a área da recreação requer, principalmente com criança, uma atividade criativa muito grande. Porque a criança enjoa rápido do negócio, né? Faz uma brincadeirinha, daí 5 minutos ela fala, de novo, tia. Então, vamos começar por você, Laura. Então, me fala como é o uso do processo criativo e dessas coisas que eu falei hoje, o que você achou mais interessante? Eu gostei bastante de. Eu até mandei mensagem para 2 pessoas para ver se elas conseguiam participar, mas não deu certo, porque eu gostei muito, assim, de tudo que você falou, sabe? De não começar e não terminar, sabe? Igual comecei um canal no YouTube, eu tenho várias ideias de vídeo, tá tudo anotado, eu não fiz quase nada, entendeu? Então, isso é bem importante. E eu acho que tudo isso também eu vou aplicar na minha vida e mais pra frente, quando eu começar a trabalhar na área mesmo de interiores, porque tem os projetos, os prazos para entregar, então eu acho isso. Gostei bastante que você falou de pôr prazo, meta, objetivo, sabe? Do que fazer mais ou menos em cada processo criativo. Eu trabalhei numa loja de semijoia, eu estava pensando nisso até hoje, que a minha chefe na época, ela ficava muito, eu acho que assim, ela olhava muito para a concorrência, sabe? E ela queria fazer igual, entendeu? E aí isso ficava muito assim, porque eu acho que ela era até melhor do que a concorrência. Eu tava pensando nisso hoje, assim, eu falei assim, se ela focasse no que ela tem de melhor, ela não precisava ficar tão preocupada com a concorrência, né? Eu acho importante, como você falou, observar, ter uma noção de como é que tá, o que que eles estão fazendo, mas não fazer igual e também saber o que é o seu diferencial, né? E acho que faltava isso nela prestar atenção também, nela observar, né, na marca dela. E realmente, isso que você falou da recreação é muito verdade. A gente o tempo inteiro é assim, fica 5 minutos, 10 numa brincadeira, aí você já observa as crianças já ficando meio cansadas, assim, ficar distraídas. Aí a gente vai mudando as brincadeiras conforme vai observando eles, assim. Mas é Sim. isso. Sobre design de interiores, né, que é o seu objetivo futuro, tem muito do processo criativo ali, né? Você desenhar uma casa por dentro é arte pura, né? Sim, Você organizar os móveis, organizar as cores da casa, né? Então, isso tudo, existe uma tendência no mercado que deve ser observada, né? Já fazendo um paralelo aí com o que você trouxe das semijoias, existe uma tendência de mercado que deve ser observada, mas ela não deve ser impeditiva, né? Você não deve chegar e falar assim, cara, meu concorrente fez isso e eu vou fazer igual. Porque, na verdade, existe isso de fazer igual à concorrência, existe bastante, bastante mesmo, né? Eu acho que assim, a gente observa muito os resultados da concorrência, mas não observa o processo. Então, quando você olha para o resultado e corre atrás de fazer, tipo, vou fazer igual à concorrência, você sempre vai estar um passo atrás. Porque a concorrência não está pensando em fazer igual a ela mesma. Ela sempre está pensando em fazer uma novidade.
né? Então, quando ela traz a novidade para o mercado, ela já está pensando na próxima. E você está olhando para a novidade que ela trouxe. Então, você sempre vai estar um passo atrás. Não que a concorrência... Eu sou meio contra esse lance de concorrência no sentido de guerra, sabe? Eu tenho que destruir meu Sim. oponente. Eu acho que isso Uhum. tem espaço para todo mundo, né? E para crescer, você não precisa derrubar ninguém, né? Sim. Para crescer, você precisa trabalhar firme e com foco. E sendo assim, né, trabalhar o processo criativo dentro da sua produção se faz extremamente importante, porque se você sabe como é o resultado bom da sua concorrência, adicione àquele resultado as suas características. Uhum. Então, que nem eu falei, fazer o x-salada, todo mundo sabe, todos daqui dessa sala, se sentar fazer um x-salada, vão fazer um x-salada. Não tem segredo nisso. Agora, fazer um x-salada líder do mercado, aí tem segredo. Aí você vai ter que mudar os detalhes, né, que eu falei ali num dos tópicos. Entender os Sim. detalhes, desmontar os detalhes. Vou fazer uma carne minha, vou temperar de um jeito meu, já torna o meu lanche um pouco diferente. Vou usar molho de salada ao invés de usar ketchup e maionese, já torna um pouco mais diferente. Mas ainda assim eu estou fazendo x-salada, né? Eu não perdi o foco. E é legal esse lance que você falou desse trabalho que você tinha na loja aí, de semijoias, porque com banda funciona a mesma coisa, né? A gente observa a banda líder do mercado, a banda que mais toca, que tem a agenda mais cheia, que tem mais fãs, que lota as casas, e vou fazer uma banda igual. Não, porque você sempre vai estar um passo atrás, porque se aquela banda mudar 3 músicas no repertório, você não vai ter essa ideia de mudar as 3. Então é legal você ter a referência como adequação de mercado. A banda tal faz esse tipo de som. Então, vou fazer esse tipo de som. Ótimo. Mas não o mesmo repertório, não na mesma forma. Usa roupa diferente, interaja com o público diferente. Então, aí é nos detalhes que você vai mudar. A grosso modo, não tem muito como correr da Uhum. concorrência. Você quer fazer um x-salada, você vai ter que abrir uma lanchonete. Não adianta você abrir sei lá, uma loja de sapato e vender o x-salada. Não faz sentido, né? Então você vai ter que entrar no ramo de lanches. E se você está no ramo de lanches, você vai ter que seguir o protocolo do ramo de lanches. Vai ter que ter um hambúrguer que todo mundo faz. Vai ter que ter um negócio que todo mundo faz. Porque senão você destoa muito do mercado. E aí, se você destoar muito do mercado, acontecem 2 coisas. Ou você não é consumido pelo mercado, ou demora muito para as pessoas entenderem o seu produto no mercado. O que, quando acontecer, é por isso que eu sempre falo, lança um produto que você quer que torne a cara do negócio, lance o seu Big Mac. Ele vai demorar para se tornar um Big Mac. Nisso você vai vendendo os seus X salada, X não sei o que, e trabalhando esse aí. Quando ele se tornar referência do mercado, todo mundo vai atrás de você. Vai fazer, o lanche da Laura, ele é o melhor lanche da cidade. Mas demorou anos para alguém falar que é o melhor lanche da cidade. Então a gente tem que também trabalhar a questão da ansiedade e tempo, né? O resultado daquele trabalho, ele vai vir, né? A gente tem que trabalhar a criatividade e a produção criativa dentro do que faz o meu negócio andar, né? Até na recreação, por exemplo. Você tem aí as suas atividades de recreação, faz o que todo mundo faz, vamos brincar de esconde-esconde, vamos brincar Uhum. de pega-pega, sei lá, com a criançada. Beleza, todo mundo faz isso. Mas aí você tá aí sentado e fala, cara, e se eu fizer uma mistura de esconde-esconde com pega-pega? Existe já, mas vamos pensar nisso. E se eu fizer um esconde-esconde, que a criança ela tem que, na verdade, pegar uma fita, e vai ter 2 times, a fita azul e a fita vermelha. A criança tem que, para pegar outra criança, ela tem que pegar a fita azul. Senão não vale. Então ela tem que achar outra criança e pegar a fita azul daquela Uhum. criança. E a outra a fita vermelha. Então você já começa a colocar elementos que é o terceiro item que eu trabalhei hoje,
que é de fazer perguntas. Pergunta para o produto. E se? Como que eu faço? Já tem, nada nasce do zero. Se nada nasce do zero, as perguntas que você faz para o produto e para o mercado, elas são extremamente relevantes. Porque se você quer se inserir num mercado, você tem que saber como diversificar dentro desse mercado. Senão você fica igual. E, cara, ficar igual não adianta. Né? O que fica igual, ele sempre aparece e some, aparece e some. Então, até no ramo de lanchonete que eu tava falando, quantas lanchonetes você viu que abriu e fechou? Abriu e fechou. Porque ela não sai do bolo, ela não fica ah, à frente do mercado. Ela não tem um produto que o cara fala assim, cara, para comer isso eu tenho que ir lá. Né? Uma lanchonete que faz x-salada, x-bacon, x-egg, cachorro-quente. Beleza, toda lanchonete faz isso. Mas o x-bacon com, sei lá, creme de cabotiã. Porra, ninguém faz. Vou lá porque é lá que eu vou comer isso aí. Deixa eu ver o que a Isabela falou aqui. Gostou muito da parte do descanso. Ah, gostou de tudo. Obrigado, Isabela. A parte do descanso é importante para o processo, sim. Quais são as dicas que eu daria para aproveitarmos mais o processo de descanso? Então, eu vou. Isabela, o processo de descanso, ele deve ser 100% descanso. Se você é workaholic que nem eu e fica pilhado com qualquer coisa, você tem que aprender a descansar e deixar a cabeça no vazio. Vazio mesmo. Por quê? A gente usa o fake descanso, vou chamar assim, né? Que é, vou lá assistir série e fica, o olho tá na televisão e vão usar o lance da lanchonete. O olho tá na televisão, só que você tá pensando, salada, 1 quilo de carne, e aí depois o tempero. Então você não tá descansando. Você só foi pensar num lugar diferente. Você não tá descansando. Então, o descanso ele deve ser recheado dos prazeres que o descanso proporciona. Você vai passear no zoológico, joga a comida, não pode jogar comida pros bichos, mas dá tchauzinho pro macaco, vai lá ver o pavão, vai lá na coisa do leão, fala, ai, que bonito o leão, saca? Faz o que, onde você tiver, você vive 100%. E não deixa, se vier o pensamento, quando eu tô querendo descansar muito, eu faço o seguinte, se vem um pensamento e ele não e ele necessita continuidade, e não é uma fagulhinha que eu vou conseguir gravar no celular, eu jogo fora. Ou então eu gravo diretrizes, é assim, 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 e jogo e deixo pra lá, porque assim, senão você vai sair de casa, levar o trabalho pra onde você for. E aí todo o seu processo criativo, ele vai ficar bagunçado, porque você não parou de criar. Então, o descanso, ele deve ser igual a dormir. Quando você dorme, você desliga mesmo. Né? Então, se você vai, sei lá, vamos passear de aeroplano lá que tem aqui em Bauru, que eu acho super legal. Eu nunca fui, mas eu acho super legal. Vai lá, passa o frio na barriga de subir, passa o frio na barriga de descer, vê a cidade por cima. Deixa a experiência daquilo que está sendo o seu momento de descanso ser genuína e plena. Não adianta nada você ir para algum lugar para descansar, vai para Brotas lá fazer um passeio gostoso e acaba levando todo o trabalho para lá, né? Você está trabalhando em Brotas, na verdade, você está fazendo trabalho à distância, então não adianta, né? Então a melhor maneira de aproveitar o descanso é deixar ele ser descanso, tá? Aí ela segue falando que acha legal a Laura começar a trabalhar os conteúdos no Instagram para ser reconhecida cada vez mais. Isso é uma necessidade de todo mundo, né? Eu tomei muita bronca da minha esposa por causa disso. Ela fez um curso de redes sociais, de como postar e como não postar as coisas, né? E eu sou meio bunda mole para essas coisas. Eu não gosto muito de redes sociais, na verdade. Só que ela falou tanto, 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 cara, que eu falei, pá, tá bom, eu vou começar a fazer. E eu tenho uma regularidade de posts e temas, eu separei os temas das minhas redes sociais. Então, no dia tal eu posto alguma coisa desse tipo. Não sigo a risca,
Não sigo a risca. Por exemplo, na segunda-feira, eu nem lembro como é que é a minha. Eu tenho uma tabelinha lá no Trello. Na segunda-feira eu tenho que fazer, acho que é conteúdo. Eu tenho que postar conteúdo. Se eu não postar nada hoje, eu posto conteúdo amanhã, sabe? Ah, é uma outra coisa que eu falo sobre agenda. Não pule a agenda. Mexa a agenda de lugar. Então, por exemplo, se não conseguiu trabalhar hoje com o seu processo criativo, amanhã você faz o que você ia fazer hoje e segue a sua agenda. Em vez de fazer o da terça-feira e pulou o da segunda, porque senão a gente vai começar a criar lacunas de produção. A produção nunca vai ser contínua. Ela vai estar acontecendo, aí ela tem um buraco, acontece numa outra coisa, e aí a gente vai começar a ter uma tendência de colocar esse material, essa rotina, né? O dia do pulo vai ser o dia que a gente menos gosta. Ah, puta, cara, eu não gosto muito. Eu, Gabriel, não gosto muito de fazer redes sociais. Então eu pulo. Ah, mas agora eu tenho que dar aula. A aula eu não posso pular. Mas aí você começa a sempre colocar na segunda-feira, que é o dia da folga, do dia da não sei o quê, o dia que você vai pular, você começa a colocar essas coisas que você não gosta. Então, é por isso que eu faço esse ajuste de agenda. Então, se era para eu produzir na segunda, como, por exemplo, eu falo, toda segunda-feira eu lanço minhas músicas. Se eu não conseguir lançar na segunda, na terça eu lanço. E aí, a partir de terça, eu começo a compor as novas músicas para outra semana. Mas eu nunca faço. Era para entregar na segunda, então nem vou entregar. Vou começar um outro projeto. E aí eu faço esse outro projeto. E aí na segunda-feira, puta, eu não sei se ficou bom, eu também não vou entregar. Aí você acaba pulando etapas e não tendo uma consistência na produção, tá? Lembrando que as dicas que eu estou dando aqui é para produção no processo criativo, né? A criação em si, ela vai surgir com os temas que eu abordei anteriormente, vai ter a fagulha, vai ter as coisas, mas a gente tem que direcionar. A produção, pensa lá numa empresa, né? Lá no filme Tempos Modernos do Chaplin, por exemplo, tá? Que ele fica apertando os parafusos. A gente tem que pensar a mesma coisa que o processo criativo, ele é uma produção, ele tem um início e ele vai ter um final. Então, cada etapa é muito importante que eu tenha uma observação detalhada sobre o que está acontecendo, que eu faça constantemente as perguntas se eu estou no caminho certo. Estou montando x-salada, mas vou fazer o meu sem pão. Cara, tá faltando uma coisa essencial. Você pode ter o melhor recheio do mundo, mas está faltando algo essencial para o seu lanche. Então, você não vai conseguir fazer ele se destacar no mercado. Pela falta de pão, não. Ah, mas eu quero fazer um sem glúten, porque a farinha, não sei o quê, tem pessoas que não têm problema com glúten. Ótimo, aí você já está destacando no mercado. Mas não deixe que o processo tenha falhas no controle de qualidade. A gente está pensando em produção mesmo, linha de produção. Você tem que sempre, no processo criativo, como ele é individual, né? Você tem que sempre estar ciente de como está o controle de qualidade. Isso pode ser, a nossa conversa de hoje, ela pode ser utilizada, eu estou falando aqui para criadores. Criadores não são necessariamente pessoas que vão trabalhar com autonomamente, né, com criando coisas e vendendo as coisas. Você pode ser criativo dentro da sua empresa. Você pode ser criativo dentro do seu departamento, né? Tá trabalhando, por exemplo, uma loja de sapatos. Como ser um vendedor criativo. Então, tudo isso, a criatividade, na verdade, ela é uma das facetas que a gente demonstra no nosso processo de trabalho. Né? A gente tem capacidade de produção e execução, por exemplo, que não tem nada a ver com criatividade, mas deve ter o seu laço com a criatividade, porque nada que é criado existe se não for produzido, né? E nós criadores temos essa dificuldade de capacidade de execução, né? Eu conheço muitos músicos, por exemplo, que começam música e não termina. E aí tem aquele catálogo enorme de 150 músicas que não acabaram, não existem, né? Ou que fica postergando o lançamento de alguma coisa porque acha que não está perfeito, né? Nada é perfeito, cara. Você sempre vai lançar uma coisa e daqui 2 anos você vai falar, puta, mas não ficou tão bom assim quanto eu esperava.
mas para hoje tá bom. Então não sejam algozes da sua criação, porque vocês vão acabar não criando. Ah, isso não tá bom, eu não vou lançar. Não tá bom, eu não vou lançar. E você acaba não lançando nunca, né? Então, eu acho que seria muito interessante que vocês tivessem isso como a dica número 6, né? Então, não seja algoz da sua produção. Não mate sua produção no ninho. Joga no mercado e ajusta de acordo com a opinião dos consumidores do seu produto, né? Bom, pessoal, se tem alguma pergunta que vocês queiram fazer sobre o processo criativo ou as minhas atividades profissionais, eu fico aberto aqui para vocês. Isabela, se você quiser, mande aqui no chat, tá? Laura, alguma? Uma dúvida, assim, não sei se é bem uma dúvida, mas, por exemplo, no caso da semijoia, eu não sei se, eu acho que assim, eu não sei se tem algum problema, por exemplo, de é que para mim, as lojas concorrentes direto dela não seria, tipo assim, é importante ver, mas elas não são grandes marcas, sabe? Aí eu acho que ela podia ter mais como referência umas marcas maiores, mas aí eu também não sei se é uma boa coisa, porque talvez fuja muito, ou o público-alvo daquela empresa maior é outro. Não sei, tipo, porque quando eu vou buscar referência, eu busco referência mais de grandes marcas, assim, ou pessoas que, enfim, têm um trabalho melhor e tal, do que algumas empresas que também estão, tipo assim, tá meio que igual a você, sabe? Certo. Eu acho que são duas visões complementares. Você deve olhar para quem está do seu lado para saber como andam as coisas no mercado, na fatia de mercado que você ocupa, né? Por exemplo, se você é uma loja de roupa para classe C e D, então você deve olhar para quem está do seu lado no mercado. Ah, mas a maior loja de roupa para classe C e D que eu conheço, sei lá, Torra Torra. Beleza, o Torra Torra é grande pra caramba, mas a minha loja, ela é bem pequenininha. É ideal que você olhe para as outras lojas pequenininhas para saber como tá todo mundo se mexendo e olhar para o Torra Torra para saber como é uma grande produção daquilo que você vende. Então, no caso da loja que você disse, né, você tem sim que olhar sei lá, para Vivara. 400 conto o negócio lá, caro pra caramba. Beleza. Só que você tem que olhar também para o chinês lá do centro, que vende os negócios que fica verde daqui a 10 minutos. Por quê? Todas todas essas formas, elas podem se tornar referências. Até do que não fazer, do que não vender. A referência não sempre ela é positiva. Às vezes você vai no chinês do centro, você ouve todo mundo reclamar que, cara, tá verde meu pescoço com o colarzinho que eu usei. Tá, isso aí é uma coisa que, porra, as pessoas não vão querer comprar um negócio que fica verde. Então, isso é uma boa para eu pensar em onde eu compro os meus materiais para poder montar as minhas semi-joias, porque verde não pode ficar. Aí você faz adequação de finanças também, pô. Eu não consigo comprar que não fica verde, mas eu consigo comprar uma que demora um pouco mais para ficar verde. Então tá, então você vai vender essa, né? Tem que entender também qual é a sua capacidade financeira. Não adianta você olhar lá para a Vivara, por exemplo, os caras trabalham com ouro, com coisa banhada a ouro, né? Loja gigantesca no shopping. E você fala assim: "Ah, não, eu vou comprar também". Aí o primeiro lote que você compra, você fala sua empresa, né? Então não adianta, você tem que andar, olhar para o lado e saber onde você está, mas olhar para frente e saber onde você quer chegar. Mas não que eu não vejo problema nenhum se olhar para uma grande loja. O objetivo, acho que todo mundo que monta um negócio tem o objetivo de ser grande. Ninguém monta um negócio para falar, ah, não, tá bom, eu vou ganhar aqui ó, R$ 100 por mês, tá bom.
Ninguém faz isso. Sim, entendi. Obrigada. De nada. Isabela, alguma pergunta? Tranquilo. Beleza, então. Pessoal, espero com certeza. Mas o print, né, Laura? Pô, eu acho legal sim, né? Pra gente divulgar depois aí. Se quiser tirar, tem que fazer pose? Então vai lá. Foi? Não, pera aí, a Isabela vai abrir a câmera. Beleza, vamos de Ainda não novo. foi que apareceu bem na hora de o Aí, ó, control áudio, todo não sei mundo o que quê. puder. Então vamos lá. Abrir a câmera para fazer um print bonito aí. Cadê o Josué? Coche, volta Pô, para peraí, peraí, nós. peraí. Cheguei. Isso, vamos Tava com fazer o um celular. print aqui, ó. Tá. Quem puxa o print? Você puxa, Laura? Então vai. Feito. Manda aqui no chat, dá para mandar aqui no chat, será? Dá, acho que dá. Que aí eu vou tentar salvar aqui pro meu computador para divulgar nas minhas redes sociais aqui. Pessoal, obrigado por vocês terem participado aqui da minha, do meu bate-papo. Eu vou disponibilizar, eu vou colocar aqui para vocês, pessoal. Esqueci de subir o arquivo, mas ó, eu vou colocar meu Instagram. Vocês me chamam por lá que eu mando para vocês o resuminho do que a gente viu hoje, tá? Os tópicos que eu trabalhei, tá? Eu fiz um PDF com algumas dicas e sobre como utilizar essa ferramenta, as ferramentas que eu trabalhei hoje, tá? A Isabela falou, ó, manda os arrobas aí pra gente se seguir. Isso é legal. Então, o Coxa eu já sigo, falta o Michael e a Laura. Então, Laura, acho que você já mandou aqui, Laura? Manda de novo, pessoal, aqui tem uma converseira danada que a gente fez aqui, ó, e aí eu me perco. Se vocês puderem de novo, aí eu já vou lá para o Instagram e sigo vocês. Vou mandar, tava salvando a foto aqui. Beleza. O Koshi também fez um print, ó. Vou salvar todos os prints, aí eu posto no meu Instagram. E aí, pessoal, eu tento marcar vocês lá, porque eu sou ruim com o Instagram, hein, gente. Eu vou colocar lá no meu Instagram, mas aí vocês. A Isabela que manja do negócio aí, se puder, fala, Gabriel, seu burro, para! Eu sou ruim mesmo. Esses dias a minha esposa me explicou o negócio de marcar um monte de gente ao mesmo tempo no Stories. Eu não sabia, eu marcava um, aí eu abria, marcava outro, aí eu abria, marcava outro. Ó, quarta-feira então a palestra da Isabela. Legal. Qual o horário, Isabela? Coloca aqui pra gente então para poder divulgar. Aí fica aí, ó, 19h30, então. Vou participar para ver se eu dou uma melhorada nas minhas redes sociais aqui, então. Pessoal, bom dia para vocês, aí boa tarde, no caso, estamos começando a tarde. Boa segunda e obrigado por participarem aqui do meu bate-papo. Beleza? Tchau, pessoal. Até mais. Valeu, Gabriel. Obrigado.